Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2019. Nós vamos dar início à nossa 14ª aula. Vamos tratar hoje da discursiva empresarial e o tema de hoje é títulos de crédito, segunda parte. Títulos de crédito. Títulos de crédito. Vamos então, nós já sabemos aí aquelas regras, né, sobre os títulos de crédito. Vou pedir para os senhores aí se reportarem a parte final do direito às obrigações do Código Civil. E aí nós vamos ter, a partir do artigo 887, né, as regras previstas para os títulos de crédito inominados, né, inominados. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. Nós temos, então, os títulos de crédito. A legislação que trata dos títulos de crédito, nós sabemos, o nome que damos a isso é a legislação cambiária. Legislação cambiária. Então, quando os senhores escutarem a expressão direito cambial ou legislação cambiária, vocês estão tratando de normas pertinentes aos títulos de crédito. Nós temos, então, normas previstas no Código Civil, eu falei isso para os senhores, e nós temos ainda normas previstas pertinentes aos títulos de crédito em leis outras que não o Código Civil. Especificamente aqueles decretos, né, que são a LUG, e nós temos ainda as leis das duplicatas, e a lei das duplicatas e a lei do cheque. Então, essas regras previstas no Código Civil vão se aplicar a quais títulos de crédito? A outros títulos de crédito que não aqueles previstos em leis especiais. Vai aplicar só na omissão daquelas leis especiais e de forma supletiva. Isso a gente já viu nos termos do artigo 903. Regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código, salvo disposição diversa em lei especial. Então, nós temos que ler essas disposições do Código Civil e também temos que ter em mente as disposições das leis específicas, principalmente daqueles 4 mais importantes, né? Então, vamos agora, e aqui esse Código Civil ele traz outras definições, outros pontos que nós já vimos, né, ontem na nossa conversa de ontem. Nós sabemos já o que é um título ao portador, como ocorre a transferência do título ao portador, nós sabemos o que é um título nominal, nós sabemos o que é um título nominativo, que é diferente do nominal. O título nominal é aquele que tem o nome do credor, correto? A transferência, esse título nominal, ele pode ser a ordem ou não a ordem. Quando ele é a ordem, quer dizer que ele pode ser transferido por um instituto que nós denominamos de endosso. Então, o endosso consiste em assinatura atrás, entrega, tradição. Então, o endosso é a entrega com a assinatura atrás. O endosso você transfere para um endossatário e você garante. Você transfere e garante. Já a cláusula não a ordem, você simplesmente transfere, mas não garante. Então, os títulos nominais eles podem ser a ordem, que comporta, permite, autoriza o endosso, ou não a ordem, que não autoriza o endosso, mas, entretanto, autoriza a transferência de uma outra maneira, como através da cessão civil. Então, nós vimos isso. Endosso, vocês têm que lembrar sempre a ordem. Títulos nominais é o título que tem o nome do credor. Então, o título pode ser a ordem, como pode ser não a ordem. O título a ordem é aquele que autoriza o endosso, que permite o endosso, ou então que é transferido por endosso. E o título não a ordem é aquele que não se permite o endosso, que não é transferido por endosso, embora a transmissão possa ocorrer, mas sim, nesse caso específico, através da cessão
Civil. Você simplesmente transfere, mas você não garante aquele título. Outro ponto. Então, nós vimos aqui que é o título ao portador. Nós temos a transferência do título ao portador se faz pela tradição. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação dele indicada mediante apresentação. Nós já sabemos disso. Regra geral, os títulos no Brasil não são títulos a portador. É muito importante no direito, nos títulos de crédito, vocês ficarem bem familiarizados com esses pequenos conceitos, porque depois toda a construção teórica é em cima dos conceitos. Então, eu vou falar do título ao portador, você já tem que saber, título ao portador é o que não tem o nome do credor, é o cheque que não tem o nome do credor, é aquele título que ele deve ser pago a quem estiver com ele, portá-lo em mãos, correto? A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente, de quem tem emitido. O devedor só poderá opor ao portador, exceção fundamental de direito pessoal, em nulidade de sua obrigação. Naquela hipótese, nós vimos do vestido de noiva. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Ou seja, regra geral no Brasil, todos os títulos, eles não são títulos ao portador. A única exceção é o cheque, mesmo assim, até o valor de 100 reais. 100 reais. Do título à ordem. O que é o título à ordem? Bem, o título à ordem é aquele título que pode ser transferido por endosso. O título à ordem, ele pode ser transferido por endosso. Então, é isso. O endosso é lançado, como eu falei para vários senhores, no verso do título. Ao contrário, professor, gostei muito dessa sua introdução da aula com revisão rápida da aula anterior. É excelente para memorização. Ô, Érica, muito obrigado. Eu também gosto muito de fazer isso, sabe por quê? Porque eu acho que qualquer assunto ele tem que ter uma determinada contextualização. Tá? Então, a gente faz aqui os nossos 5 minutos, que é sempre voltando o tema da aula anterior. Né? Mas vocês viram como é fácil? É muito fácil. Isso é muito fácil. Vamos aí. Então, o endosso você assina atrás, ou então você escreve a palavra endosso na frente do cheque e assina na frente. O aval é o contrário. O aval você assina na frente, você avalizou. Você pode assinar atrás avalizando também? Posso. Eu posso assinar atrás, mas desde que aí eu coloque a palavra aval. Então, endosso atrás, só assinatura. Aval na frente, só assinatura. Transferência do endosso com a tradição. Pode o endossante designar o endossatário? Pode ou não pode? Ele pode. Ele colocando, ele pode, quer dizer que ele também, caso queira, não faça. Se ele não indica o nome da pessoa para quem ele transfere o título, se ele não indica o nome do endossatário, qual que é o nome desse endosso? É um endosso em branco, endosso aberto. O endosso em preto é aquele endosso em que você indica a pessoa do endossatário. Correto? Olha só, estamos passando tudo aqui pelo Código Civil. Então, o que vocês têm que fazer depois no Leiturix? Como vocês devem estar a fazer lá com as sucessões. Vocês têm que ir lá no Leiturix, colocam a velocidade pequena e vão repetindo, vão repetindo. Com o tempo, vocês vão conseguir repetir na velocidade mais alta. Então, de manhã, acordou, a primeira coisa que vocês vão colocar é o... Eu estou rindo de você, Fernanda, você fez uma cara, a primeira coisa, mas é verdade. Porque a gente tem uma determinada curva de esquecimento. Por quê? O que foi, Fernanda? Eu acho legal, você fala com muita convicção, dando uma ordem mesmo, tá certo. Soou muito impositivo? Mas isso é bom, não, mas isso é bom pra gente, porque traz segurança, traz segurança. Porque a gente, na verdade, nós temos uma curva do esquecimento. Você já viu esse gráfico? Isso é bem interessante, isso é real, isso é um dado científico. Se você tiver alguma determinada informação, você nos 12, 24, 36, 48, você vai esquecendo aquele tema, né? Porque, na verdade, você tem que construir estruturas neuroniais para que você decore a matéria. Você, na verdade, você tem que modificar fisicamente o seu cérebro.
para aprender. Por isso que aprender é doloroso. Para você construir, e você pensa, e deve ser pensado o cérebro como um órgão plástico, que ele é moldado, correto? Ele é moldado. Isso que eu estou falando não é uma coisa abstrata que eu estou desviando da aula, não. Você já viu gente velha que não para de reclamar? Você acha que ela consegue não reclamar? Não. O cérebro dela já foi formatado de determinada maneira que ela não consegue agir diferente. Você já viu gente que sempre comete os mesmos erros? Você vai culpar aquela pessoa por ser boa pra caramba? Sempre comete. Não, o cérebro dela está estruturado plasticamente de uma determinada maneira. Para vocês aprenderem bem a matéria, vocês têm que construir redes neuroniais. Redes neuroniais. E para construir redes neuroniais, vocês precisam ter um esforço, isso demanda um esforço. Então, e principalmente a repetição. Então, vocês têm que repetir e vocês, com o tempo, vocês vão se habituar a promover essa repetição. E cada vez mais a repetição vai ficando cada vez mais fácil. Então, nós passando aqui, considera-se legítimo o portador do título à ordem com série ininterrupta de endossos. Então, eu posso endossar o endossatário, o endossatário endossa, o outro endossatário endossa, série ininterrupta de endossos. Não escrito no endosso, qualquer condição aqui é subordinada no endossante, nós falamos sobre isso. É nulo o endosso parcial, nós vimos sobre isso. As regras, né, do endosso, elas são as mesmas aqui, que são as mesmas lá na legislação especial. Se lembram do nosso quadro aqui? Vamos voltar lá no nosso quadro. Vamos lá. Todo mundo... Oh, gente, pessoal, eu esqueci de mandar o link dessa aula para o pessoal. Só um minuto. Copie o URL. Deixa eu mandar aqui. Joaquim? Oi. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui. O pessoal que está na segunda fase Paraná, Lorena, Fernanda, o pessoal utiliza esse mecanismo do Leiturix? Sim, também. Tá. Não, porque eu estou dando uma olhada aqui nele. Eu estou dando uma olhada nele aqui e tem específico aqui um estágio, um link que está dizendo leis, regulamentos do Estado do Paraná. E aí vem todas elas para fazer o Leiturix. Ele gravou as leis do Paraná. Assim, é bem interessante. Na verdade, estou usando o Leiturix também, Mário. A Érica fala, eu gosto muito dessa ferramenta. Mas essa é uma ferramenta que ela é útil no longo prazo. Você tem que ficar fazendo repetição aí por 2 meses, 1 mês e meio. Ou então para você fazer uma revisão rápida de última hora. Não, ela tem vários propósitos, né? Eu acho que a forma mais efetiva da repetição, não estou falando da ferramenta especificamente, é repetição a longo prazo, tipo 2 meses, 3 meses, mas aí é fantástico você repetindo. Estou usando Leiturix, aqui em casa usamos até lavando louça, dirigindo. Legal. Professor, é muito bom mesmo. Então, Mário, para qualquer etapa, Mário, uma das coisas mais importantes na prova de segunda etapa é a sua capacidade de fazer correlações. E para você fazer correlações entre artigos, você terá que dominar toda a legislação. Thaís, seja bem-vinda. Thaís está falando de Brasília. Eu conheço a Thaís de outros carnavais. Há muitos anos que eu conheço a Thaís e a gente se encontra sempre. Ela já foi lá para Manaus. É ótima, Thaís. Vamos lá. Tem a Thaís, o Paulo, lá de Sergipe também, que é amigo meu de longa data, e a Larissa, que é do Rio Grande do Norte. Então, eles vão aparecer por aqui, mas eles
trabalham muito, vamos ver se eles vão conseguir assistir às aulas, eles só vão assistir às gravações, a maior parte das gravações. Vamos lá. 914, ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação assumida no título. Isso aqui é uma outra regra que é diferente da regra do endosso nos outros títulos de crédito. Por quê? Vocês se lembram que eu falei que ele transmite e garante? A aplicação da 914, por sua vez, diz respeito aos títulos de crédito e nominado. Então, vocês têm que ter muita atenção e cautela, saber que essa parte do Código Civil aplicar-se-á aos inominados e a outra parte, as regras específicas, como as regras de ontem, aplicar-se-ão aos nominados, né? Aqueles que têm uma lei específica. O título nominativo, por sua vez, é o emitido em favor de uma pessoa, mas cujo nome está no registro de quem o emite. É diferente do título nominal. Eu falei da cláusula do mandato, né? A cláusula constitutiva do penhor lançado no endosso confere ao endossatário o exercício de direitos inerentes ao título. A aquisição de título à ordem por meio diverso do endosso tem efeitos da seção civil. O endosso posterior produz os mesmos efeitos. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do endosso anterior. Vamos lá. Agora, vamos partir exatamente para os nossos títulos de crédito em espécie. O primeiro que nós vamos tratar é a letra de câmbio. Então, vocês vão seguir aí, que hoje nós vamos vencer os títulos de crédito em espécie. Pessoal, se tiver algum artigo, assim, fiquei um pouco em dúvida nesse artigo. Calma. Não se... Você aceitem saber 80% ou 70%, correto? Eu sempre marco com vermelhinho aquele artigo assim, que eu vejo assim, aquele artigo tem uma interrogação. Algum artigo depois, se os senhores tiverem, vocês me perguntam no privado. Mas vamos fazer aqui um curso assim, mais de regras gerais, abarcando 85% da legislação. A letra de câmbio, ela tem um contexto histórico interessante. Ela surgiu naquele âmbito mercantil, medieval, em que, por exemplo, havia cidades europeias, onde os comerciantes estavam nessas cidades, e havia o interior, o campo, violento. Você não poderia pagar em dinheiro para aquela pessoa que faria o trajeto de uma cidade para outra, porque aquilo ali ela seria vítima de um assalto, né? Como que solucionaram isso? Eles solucionaram o seguinte: olha, eu sou comerciante A, eu estou na cidade A. Você é o comerciante B, está na cidade B. Isso é interessante, a origem histórica desse instituto. Se eu pagar para C, que é o correspondente, uma determinada quantia, C, quando for para B, ele vai ser assaltado. Então, C vai perder o saco de moedas de ouro. Como a gente soluciona isso? Da mesma forma que B, recebendo um pagamento, quando ele vier para A, de B para A, ele vai ter o dinheiro dele roubado. Mas eu não preciso viajar com dinheiro. Não? Como? Eu simplesmente combino eu, A, e combino com B. Vou falar o seguinte. A, eu vou falar para B, com uma carta.
uma carta. E hoje não estamos aqui, né? Porque vocês já perceberam que a Elisa tem a predileção aí pelo italiano, né? A Itália. Virgílio, inclusive, é o e-mail dela, né? Virgílio, o poeta Virgílio. Itália. Como se fala carta? Quem sou eu, hein? Para falar alguma coisa italiano. Só domino francês, espanhol, inglês, alemão, não italiano. Litera. Sabe como foi traduzida essa palavra? Ainda bem que a Elisa não está aqui para poder me corrigir, né? A pronúncia. Carta. A tradução dela é carta, mas eles traduzindo para o português para letra. Letra de câmbio. Na verdade, é uma carta de câmbio. Como funciona? O A não vai entregar para C o dinheiro. Ele vai entregar uma carta para C, para que C se dirija à cidade B e entregue a carta para B. E nessa carta, o A dá uma ordem a B falando assim: B, pague a C uma determinada quantia. Simples assim. E ele vai pagar uma determinada quantia, correto? Vocês concordam que saiu do patrimônio de B uma determinada quantia e o patrimônio de A ficou intacto? Quando B for pagar a uma pessoa que terá que fazer uma viagem, ele não vai entregar o dinheiro a D. Ele vai fazer o seguinte: A, pague a D 15 mil reais, que foi o que B já tinha pago a C. Vocês concordam que esse, quando tirar 15 mil, ele vai ficar da mesma forma que se ele tivesse pago C? Mas o dinheiro não foi transportado. E é por isso que surge essa figura. Esse é o contexto histórico. E se a gente pensa nesse contexto histórico, é exatamente assim que funciona a letra de câmbio hoje. Então, nós temos três figuras. Uma pessoa que emite a letra de câmbio. O que é a letra de câmbio? É a litera de câmbio. É a carta de câmbio. Quem emite? No vôlei, quem dá o saque? É o sacador. Então, quem emite a letra de câmbio é quem dá o saque. É o sacador. Sacador. Eu vou emitir. Eu sou o sacador. Eu vou emitir a letra de câmbio contra uma pessoa. Eu vou emitir uma carta dirigida a uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Essa outra pessoa é o B. Se de um lado eu tenho o sacador, que escrevia uma carta para que o B pague a um terceiro, como vai chamar essa figura? Sacado. E aquele terceiro beneficiário do dinheiro, qual que é o nome dele? É o tomador. Vocês concordam que, por exemplo, eu resolvi o problema porque com a carta em mãos, o ladrão, o assaltante, ele não vai conseguir que o outro pague, porque ele não é o tomador. O dinheiro só vai ser pago pelo sacado ao tomador. Se uma outra pessoa comparece com a letra de câmbio, a litera de câmbio, a carta de câmbio, não vou ter o pagamento. Então, resolvido aqui. Vou tirar uma foto.
Continuamos. Então, vocês, quando forem tratar de letra de câmbio, vocês têm que ter em mente que o sacador é uma pessoa que emite, o sacado é a pessoa que recebe a ordem para efetuar o pagamento a um terceiro beneficiado, cujo nome é tomador. E para o terceiro, o B sacado, se obrigar na relação cambial, ele deve apor a sua assinatura. Como se chama isso? Apor a assinatura. Apor a assinatura é o aceite. Então, aqui nós temos o emitente, que é o sacador, um sacado contra quem é emitido a carta, e temos um terceiro beneficiário, que é o tomador. Mas para que o sacado participe da relação cambiária, da relação cambial, é imprescindível que ele concorde, portanto, que ele aceite. Vocês se lembram no 9492? O que fala o 9492? Num determinado momento. A 9492, ela fala, eu não sei se vai achar um artigo, que você não pode protestar. 21, parágrafo 5º. Não se pode tirar protesto. Tirar o protesto não é tirar o protesto, né? Tirar o protesto é fazer o protesto. Registrar. Não se pode protestar por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Pessoal, vocês entenderam esse artigo agora? 21, parágrafo 5º? Esse artigo é difícil das pessoas entenderem. Geralmente assim. Por quê? Você pode incluir numa relação cambial uma pessoa que não assinou? Uma pessoa que não assinou? Se ela não assinou, ela não participa da relação cambial. Como ela pode ser protestada por falta de pagamento? Ela não participa da relação cambial. Se ela não participa da relação cambial, você pode ter um protesto por falta de aceite. Mas não. Nesse caso, você não pode falar protestar por falta de pagamento ou sacado não aceitante. Ou sacado que não posso. Não se pode protestar por falta de pagamento, letra de câmbio, contra o sacado não aceitante. Então, vamos lá. Nós estamos na letra de câmbio, nós já sabemos da figura, nós temos uma ordem de pagamento. A letra de câmbio, ela é promessa? Não. A letra de câmbio, ela não é promessa. A letra de câmbio, ela é ordem. Ordem de pagamento. Quais são as outras espécies? Letra de câmbio. Nota promissória? Não, pessoal. A nota promissória é promessa. Nota promissória. O cheque. A letra de câmbio. O cheque. Ordem de pagamento. Duplicata. Vocês sabiam que a duplicata ele é um título de crédito que é expedido pelo credor contra o devedor? E é jabuticaba, hein? Sabiam disso? Só existe no Brasil. A duplicata é jabuticaba. É verdade. A promessa é a nota promissória. Quem são as figuras, então, da ordem de pagamento? O cheque é uma evolução da letra de câmbio. O cheque é uma evolução da letra de câmbio. Ordem de pagamento é uma ordem de pagamento, a letra de câmbio. Quando ela é emitida,
nós temos o sacador, que é quem emite. O sacado, que é o destinatário da ordem. Destinatário da ordem. Destinatário. E o tomador é o beneficiário da ordem. Então, essas três situações jurídicas a que nos referimos, né? Ela, inclusive, vamos trabalhar agora, nesse primeiro momento, como cada uma dessas figuras são pessoas distintas. São pessoas distintas. Mas saibam vocês que, nos termos do artigo 3º da LUG, duplicata tem lei? Tem. Cheque tem lei? Tem. Nota promissória, letras de câmbio, eu vou tratar na LUG, correto? A LUG, no artigo 3º, fala que essas figuras, elas podem, por exemplo, serem identificadas. Quando o sacador e o tomador são a mesma pessoa, essas figuras elas podem ter uma identidade entre elas. Mas esse artigo 3º nós vamos deixar agora de lado e vamos adiante. Então, nós vamos ter que cumprir alguns requisitos para que possamos emitir a letra de câmbio. A letra de câmbio, ela não é um título causal, correto? Porque o único título causal que nós temos é a duplicata. Já sabemos por quê. Entretanto, ele é um título formal. Ele é título formal porque ele deve cumprir uma série de requisitos legais. Então, a letra de câmbio, ele é um título formal, porque ele deve atender a requisitos legais. E onde estão previstos esses requisitos legais? Artigo 1º, 2º da LUG. Um dos requisitos é a expressão no título das palavras letra de câmbio. Letra de câmbio. Sabe qual que é o nome dessa cláusula? A letra de câmbio, embora não seja causal, porque causal único é a duplicata, ela deve ser emitida seguindo requisitos legais. Portanto, ele é formal. Ele não é livre, como podem ser aqueles inominados do Código Civil. Ela é nominada, ela tem que seguir regras específicas, requisitos legais devem ser cumpridos, estruturação, elementos. Deve ser preenchidos requisitos essenciais para a sua emissão. E um desses requisitos é constar a expressão letra de câmbio. Sabe como se chama essa letra de câmbio? Essa letra de câmbio é a famosa cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Vamos lá. Cláusula, a expressão letra de câmbio. Cláusula cambiária. A expressão cheque. Cheque, essa cláusula que é a expressão cheque. O nome disso é cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Ordem condicional de pagamento de quantia determinada, outro requisito indispensável. O nome do sacado, estou lá no artigo 1º, artigo 2 da LUG, mandei o link para vocês. O nome do sacado, que é o destinatário da ordem, o nome do tomador, que é o beneficiário, a assinatura do sacador, a data do saque. Pessoal, o que é saque? Saque é a data, é a emissão. O saque é diferente, obviamente, do aceite. Então, agora ficou mais fácil. Vocês vão se utilizar dos sinônimos. Saque, aceite. Essas palavras são muito simples. Quando eu emitir a letra de câmbio, eu sou o sacador,
Portanto, eu agora, ao emitir, eu saquei a letra de câmbio, então eu promovi o saque contra o sacado, que é o destinatário, que deverá aceitar essa letra de câmbio e pagar ao tomador, que é o terceiro beneficiário. Data do saque, lugar do pagamento, lugar do saque, lugar do saque, lugar do pagamento, né? Ou menção de um lugar junto ao nome do sacado. Lugar do pagamento ou lugar onde se encontra o sacado. Lugar do saque ou um lugar junto ao nome do sacador. É possível emitir a letra de câmbio sem ter a figura do tomador. E qualquer outro título de crédito. A emissão da letra de câmbio em branco ou incompleta. E aí nós vamos citar a súmula 387 do STF. 387 STF. Só vou mencioná-la aqui. A cambial emitida, cambial, letra de câmbio ou cheque. Óbvio que não pode faltar a assinatura do sacador. Pode faltar alguns elementos. A cambial emitida, essa é a súmula 387. Ou aceita com omissões ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé. Pode ser completada pelo credor de boa-fé. Vamos lá. Então, emitida a letra de câmbio. Então, nós temos os requisitos essenciais, né? E se eu não tiver a época do pagamento? Época do pagamento tem aqui ordem condicional, pagamento, nome do sacado, nome do tomador, assinatura do sacador, data do saque, lugar do pagamento. Dentre os requisitos essenciais que eu acabei de ler para os senhores, não tem a data, não se encontra a indicação de quando vai ser feito o pagamento pelo sacado ao tomador. Não existe isso. Quando não existe isso, presume-se que esse título ele é à vista, né? Ele é à vista, ou seja, ele deve ser pago pelo sacado ao tomador na data da apresentação. Então, nós falamos sobre o aceite. O aceite deve ser feito no próprio título e o aceite, depois da assinatura do sacado, né? Ele tem que constar expressamente a expressão aceito ou aceitamos, correto? Aceite ou aceitamos. O aceite, entretanto, é facultativo. Eu posso emitir para que B aceite e promova o pagamento, mas esse aceite ele é facultativo. Mas a partir do momento em que a pessoa ela aceita o sacado, assina o nome e escreve a expressão aceite no título de crédito, ela se torna devedora, ela se insere na relação jurídica cambial. Antes disso, ela não participa da relação jurídica cambial, correto? Só após o aceite e a assinatura. Então, o aceite é o ato por meio do qual o sacado assume, né, a obrigação cambial e se torna o devedor principal. Se torna o principal devedor. E se ele não... Perdão. E se ele não aceita? Qual a consequência disso? A consequência disso é o vencimento antecipado da obrigação e o tomador, que seria o terceiro beneficiário, ele pode exigir imediatamente do sacador o cumprimento da obrigação. Imediatamente. Imediatamente o cumprimento da obrigação. Isso é o vencimento antecipado. Então, é o vencimento do título, podendo o tomador exigir do sacador
o pronto pagamento. Mas como vocês que são conhecedores da legislação cambiária, vocês vão evitar essa possibilidade de não haver um aceite e haver um vencimento antecipado da obrigação. Vocês que são sacadores de uma determinada forma. Como vocês, ao emitir a letra de câmbio, vocês vão inserir uma determinada cláusula. E qual que é o nome dessa cláusula? O nome dessa cláusula, que eu vou colocar aqui agora para vocês, chama cláusula não aceitável. Isso não faz o menor sentido. Mas quem disse, né, que aqui nós temos algum compromisso com alguma lógica. Cláusula não aceitável é uma cláusula aposta na letra de câmbio pelo sacador que implica o seguinte: sendo ela emitida através do saque, e sendo ela apresentada pelo terceiro beneficiário portador para aceite, obviamente perante o sacado, que é o destinatário da ordem do sacador, essa cláusula não aceitável, ela visa evitar o vencimento antecipado do título e, portanto, o cumprimento da obrigação de forma antecipada pelo sacador, pelo fato de não ter havido o aceite pelo sacado. Correto? Vou emitir uma letra de câmbio. Não tenho a data, que inclusive não é o requisito essencial nos termos do artigo 1º e 2º da LUC. Não tenho a data. Então, ela é à vista. Mas pode acontecer de quando esse tomador se dirigir ao sacado para o aceite, o sacado se recuse, porque afinal de contas ele é facultativo. Ele se recusa a aceitar participar da relação jurídica cambiária. Quando isso ocorre, há o vencimento antecipado da obrigação, que porventura pode, e neste caso fará com que o beneficiário tomador exija de pronto, imediatamente, do sacador o cumprimento da obrigação. Para que isso não ocorra, correto? Porque, por exemplo, ele deveria apresentar, vamos imaginar uma situação que ele deveria apresentar o tomador para aceite em um determinado prazo, correto? Ou então, enfim, não havendo aceite, vamos imaginar que ele tivesse apresentado aqui para um determinado pagamento depois de um determinado período. Uma hipótese. Não importa. Apresentado, não teve aceite, a obrigação aqui ela pode ainda não ter sido, não seria em situações normais exigíveis. Com não aceite, ela passa a ser imediatamente exigível. Portanto, para você, sacador, se eximir desse vencimento antecipado pelo não aceite do sacado, vocês vão apor a cláusula não aceitável. Agora, vamos falar sobre o vencimento da nota da letra de câmbio. Já que nós estamos falando isso, vamos falar agora sobre um tema
vencimento da letra de câmbio. Já vamos fazer nosso intervalo, tá bom? Ó, então nós temos uma figura que é o A, emite para B, e nós temos um terceiro, que é o beneficiário, tomador. Sacador, sacado, beneficiário. Sacador, sacado, beneficiário. Emitida a letra e realizado o aceite pelo sacado, o título se torna exigível a partir do seu vencimento. Se não houver o vencimento, é da data do aceite, correto? Então, nós vamos ter a emissão, depois nós vamos ter o aceite. Com o aceite, o título se torna exigível na data do aceite. Título exigível na data do aceite. Se não houver a data da apresentação, ela não é necessariamente a data do vencimento do título. Então, eu posso apresentar o documento, mas eu vou ter uma outra data de vencimento, correto? A emissão aceite. Como vai ocorrer? O título vai se tornar exigível da data do aceite, se não houver data do vencimento. O título vai ser exigível na data do vencimento, se houver data do vencimento. Simples assim. Agora, na letra de câmbio, nós temos, ou seja, o título vai ser exigível da data do vencimento. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter 4 situações pertinentes a essa regra. Título exigível na data do vencimento, se houver data do vencimento. Então, nessa situação, nós vamos ter as seguintes hipóteses. Isso aqui eu tenho sempre que ler, porque essa aqui é tranquilo, não é difícil. Mas a gente tem que rememorar. Vamos lá. Letra A. Letra A é a letra de câmbio que tem letra. Isso aqui tem que decorar. Letra com. Vamos lá. Letra com dia certo. O que significa isso? Dizer que a letra com dia certo é a que vence em data pré-estabelecida pelo sacador.
Letra com dia certo. Então, ela vai vence em dia certo, definido pelo sacador. Óbvio que depois do aceite, sempre. Óbvio, depois aceite. Então, essa é a possibilidade. Essa letra, ela tem vencimento? Sim. Então, ela vence, por exemplo, no dia 27 de abril. Então, antes do dia 27 de abril, eu tenho que apresentá-la ao sacado. A letra B é a outra possibilidade. Letra à vista. Letra à vista. Essa letra à vista é aquela que tem seu vencimento no dia da apresentação. Então, aqui é tranquilo. Vencimento no dia da apresentação. É porque aqui, ó, se vocês forem observar, eu tenho emissão, eu tenho aceite na linha do tempo. E eu posso brincar aqui, entre aspas, brincar, com o vencimento. O vencimento, nessa primeira hipótese, vai ser depois do aceite, mas em certo dia definido pelo sacador. É a letra com dia certo. Então, por exemplo, essa é a hipótese A e o vencimento é 27/4. A letra à vista é o vencimento no dia da apresentação. Então, aqui eu vou colocar B e vou colocar o V aqui, ó. Vencimento é a possibilidade B. A possibilidade C, essa é a letra à vista. Vocês estão vendo como eu estou jogando aqui com o meu aceite? A letra C é letra a certo termo da vista. Letra a certo termo da vista. Esse exemplo, por exemplo, é o vencimento após determinado prazo estipulado pelo secador, que começa a correr da vista, do aceite. Então, ele vence após 2 meses, exemplo, né? Após o aceite. Então, essa aqui é a possibilidade C. Vencimento, 2 meses. Pessoal, é a mesma coisa? É e não é. Uma é dizer o dia certo, a outra coisa é dizer 2 meses. Da letra com dia certo. A letra com dia certo vence em dia certo definido. A letra à vista vence no dia da apresentação. A letra a certo termo da vista, ela vence depois de um termo, um período. Eu coloquei 2 meses, mas vocês entenderam, né? É hipotético. Após o aceite, esse prazo de vencimento é definido pelo sacador. Prazo definido pelo sacador. E letra D, por fim, letra certo termo da data. Letra a certo termo da data. Como funciona? Letra a certo termo da data. Ele vai vencer após 2 meses após o saque. Vence após 2 meses
após o saque. Ou seja, esse prazo é definido, então, pelo próprio sacador. É o seguinte. Como vai ser o vencimento da letra de câmbio? Esse tema é o tema do vencimento da letra de câmbio. O vencimento da letra de câmbio, ele pode ser de 4 formas, 5 formas. Eu não vou dizer a data do vencimento. Regra geral, não tem data do vencimento. Quando que vai ser o vencimento da letra de câmbio? O vencimento da letra de câmbio vai ser na data da apresentação e do aceite. Data do aceite. Vence à vista, regra geral. Mas pode ser estipulado um outro vencimento, que o título vai ser exigível na data do vencimento, se houver a data do vencimento. Eu posso dizer o seguinte: esse título vence no dia 27 de abril. 27 é a letra com o dia certo. Portanto, o vencimento ele tem que ser por dia certo. Hum. 27 de abril. A letra eu defino, eu sou o sacador. Eu vou definir a data do vencimento da letra de câmbio. A partir do dia a partir do qual a obrigação se torna exigível. Dia 27 de abril, você vai ter que apresentá-la antes para o sacado. Letra com dia certo. E letra à vista? O vencimento é no dia da apresentação. Eu posso dizer que a letra de câmbio vai vencer no dia 13 e no dia 13 você deve apresentá-la, ou então eu posso não dizer nada. Eu digo a data ou eu não digo nada. Eu digo especificamente, ela vai vencer no dia 13 e você vai apresentá-la dia 13. Então a letra à vista é o vencimento no dia da apresentação. Tranquilo. E letra certa o termo da vista é fácil. Letra certa o termo da vista. Olha, a cambial ela vai vencer 2 meses após ter sido apresentada para aceite. Letra certa o termo da vista. Vence 2 meses após o aceite. Prazo definido por mim, sacador. E a letra acerta o termo da data. Vence, ou melhor, letra acerta o termo do saque. Ficaria melhor ainda. Do saque. Quando disser letra acerta o termo da data, ela está a dizer simplesmente letra acerta o termo do saque. Agora, isso é importante, mas algo mais importante que isso é o prazo da prescrição da letra de câmbio. Eu aprendo isso porque, para mim, é importante o prazo da prescrição da letra de câmbio. Antes de eu falar desse prazo de prescrição, tem um outro instituto que vocês devem saber, que é o prazo de respiro. O que é prazo de respiro? Está previsto no artigo 24 da LUN. Esse diz o seguinte: o sacado ele pode requerer que para o tomador, que ele lhe apresente a letra no dia seguinte, ao primeiro dia após a apresentação, ou seja, 24 horas depois. Ele pode fazer isso. O sacado. Ele pode pedir para o tomador apresentar no dia seguinte. Esse prazo, o nome disso é prazo de respiro. Então, aceitar a letra, cabe ao tomador aguardar a data do vencimento. Correto? Olha,
o fato de eu ter apresentado a letra não implica em haver vencimento. Apresentei a letra, o sacado deverá pagar ao tomador em uma determinada data. E qual é essa data? A data do vencimento, correto? Se não tem data, o tomador, o sacado, deve pagar ao tomador na data da apresentação e do aceite, claro. Mas pode ser que ele apresente e tenha uma data do vencimento posterior. Então, nessa situação, cabe ao tomador aguardar a data do vencimento. Vencida a letra, ela se torna exigível. Então, a letra deve ser apresentada ao aceitante para pagamento, que deve ser realizado, em princípio, por ele próprio. Ele, sacado, aceitante. O prazo da prescrição é determinado no artigo 70 da LUG. Então, aqui eu já mandei para vocês, e agora eu vou falar o prazo da prescrição. E a gente já vai fazer o nosso intervalo. Cadê o prazo da prescrição? Tá. Isso aqui eu já mandei para vocês. Prazo da prescrição. O prazo da prescrição. Prescrição, letra de câmbio. Prescrição, letra de câmbio, artigo 70, LUG. Prescrição, letra de câmbio, artigo 70 da LUG. A data do vencimento, ela pode estar prevista, como ela pode não estar prevista. Se ela não estiver prevista, o vencimento é da data da apresentação. A data pode estar prevista, que vai ser vencida no dia da apresentação, é uma possibilidade. Ela pode ser prevista, o vencimento, a letra com o dia certo, ou dia 27 de abril, ou então ela pode ser a letra com certo termo da vista, 2 meses após a apresentação, ou a letra certo termo da data, 2 meses após o saque. Ou então, letra à vista, no dia da apresentação, ela vence. É a letra à vista. Tem o vencimento no dia da apresentação. Também tem o vencimento no dia da apresentação, aquela que não tem a data. Então, já sabemos aí as 5 possibilidades. O prazo da prescrição é determinado, então, no artigo 70 da LUG. Qual que é o prazo? Nós vamos ter 3 prazos. Então, vamos ter o prazo, o primeiro prazo, o segundo prazo, o terceiro prazo. 3 anos contra o devedor principal. Quem é o devedor principal? É o sacado. 3 anos contra sacado, que é igual a devedor principal. 3 anos contra o sacado, devedor principal. 3 anos de quanto? Do vencimento. Eu posso executar aquele título até 3 anos contra o sacado, que é igual ao devedor principal. Devedor principal. Ok. Do vencimento. 1 ano contra o sacador, endossantes, né? Sacador, endossantes. O nome dessas figuras, se houver caso endosso, né? Endossantes, o nome delas são codevedores. Codevedores.
E 6 meses, 6 meses, um ano, esse prazo é da data do protesto. Então, por exemplo, se você tem uma letra de câmbio, ela foi aceita, você tem 3 anos do vencimento para exercer a sua pretensão contra o devedor principal, o sacado. Ou você tem 1 ano da data do protesto para exercer sua pretensão contra o sacador endossante, co-devedores. E você tem 6 meses, 6 meses do pagamento para exercer o seu direito contra os outros co-devedores. Vamos imaginar que a pessoa ela executou você, mas na verdade você era um endossante, uma pessoa que tinha transmitido aquela letra de câmbio, né? E você tinha recebido aquela letra de câmbio de outra pessoa. Então você era endossante porque você transmitiu, você também era endossatário. Então aquela pessoa que transmitiu, ela também ela é responsável, ela é co-devedor. Você tem 6 meses para exercer o seu direito contra o outro co-devedor, da data em que você promover o pagamento. Ótimo. Então aqui nós, vou tirar a foto, nós vencemos as disposições da letra de câmbio, correto? Vou fazer um intervalo de 5 a 10 minutos e voltamos daqui a pouco. Boa tarde, voltamos. Fernanda, foto. A Elisa comentou aí de títulos eletrônicos, que está no edital do Rio Grande do Sul, eu não sei o que é. Exato. Não, Elisa, o título de crédito está na parte do direito civil. Não, isso aí foi eu que escrevi isso aí do títulos de crédito. Ela perguntou títulos eletrônicos, eu acho. Documentos eletrônicos. Ah, tá aí a parte empresarial. Não menciona títulos? Não menciona, está na parte do direito civil. Ah, tá. Tá, agora, comércio eletrônico? Boa É. pergunta, né? Comércio eletrônico. Vamos lá. Isso aqui eu mandei para vocês. É o ponto 9, né? Esse comércio eletrônico. Eu nunca vi um concurso com tantas questões de empresarial, né? A gente fica até assim. Mas eu vou ser sincero, esse curso que a gente está fazendo aqui, vocês vão conseguir fazer uma boa prova de empresarial. A gente vai passar. Eu vou fazer, depois que terminar aqui a nossa aula, eu vou fazer um cronograma do nosso dessa semana de hoje, mais as outras 2 semanas até a prova do Rio Grande do Sul. Continuamos. Nota promissória. A nota promissória, por sua vez, vamos falar sobre a nota promissória. A nota promissória, ela é muito fácil também. Nota promissória, eu vou falar sobre a nota promissória hoje e a duplicata. Aí o cheque eu falo amanhã, que é rápido também, mas é 20 minutos para não ficar todos os títulos hoje. Vamos falar sobre, se der, mas acho que não vai dar tempo. Vamos lá, nota promissória.
A nota promissória é um título de crédito. Ele é um título de crédito que é conhecido como, ao contrário de ser ordem de pagamento, como promessa de pagamento. Promessa de pagamento. E nós temos uma figura que é aquela pessoa que emite a nota promissória. Quem emite a nota promissória é quem promete pagar. Quem promete pagar. Portanto, quem emite a nota promissória é o credor ou o devedor? O devedor. Então, o emitente da nota promissória, é aquele que promete pagar. Portanto, é o devedor. O outro polo é aquela pessoa que vai, na verdade, transferir um dinheiro ou um crédito, um determinado valor para esse emitente e que vai receber naquele momento posterior. Então, quem é esse promitente? Quem é o que promete? Quem promete, ele é promitente. E quem emite é o sacador. Então, aqui nós temos o sacador é igual ao promitente. Correto? Como a Lug chama essas figuras? Isso tudo é a mesma coisa. Ela chama de subscritor. Eu tenho um emitente da nota promissória, que é quem promete pagar. Portanto, esse emitente, ele é o devedor. Ele é o emitente, portanto, ele saca, então ele é o sacador. E se ele faz a promessa, ele é o promitente. Tudo isso é conhecido, é tratado pela Lug como subscritor. Então, nós temos essa primeira, de um polo, essa primeira figura A, Do outro lado, nós vamos ter a figura B. A figura B, ela é o credor. Ela também é o tomador. Então, eu tenho uma figura A e uma figura B. B transfere o dinheiro para A e A promete pagar com uma nota promissória. Portanto, A será o emitente, quem promete pagar, o devedor, sacador, promitente, subscritor. O B, por sua vez, vai ser o credor, o tomador, a pessoa que terá em mãos a nota promissória, correto? E é que receberá, né? Da mesma forma que temos na letra de câmbio, a nota promissória, ela atende os requisitos legais previstos em lei para que valha como título de crédito. Esses requisitos estão previstos no artigo 75 da LUG. Nota promissória. Requisitos. Artigo 75 da LUG. O emitente, o promitente, o devedor, o sacador, o subscritor, essas palavras são todas sinônimas aqui. Então, emitente,
emitente é igual a sacador, é igual a promitente, é igual a subscritor. Então, todas as palavras são sinônimas. A nota promissória é um título causal? Não, porque o único título causal é a duplicata. Ele é um título não causal. Artigo 75 da LUG. Acompanhamos aí no artigo 75. A cláusula promissória, a cláusula cambiária. Primeiro requisito indispensável para que a nota promissória valha como título de crédito. Qual o requisito? A presença da cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Requisitos. O que é a cláusula? O que é a cláusula cambiária? A cláusula cambiária é a expressão nota promissória no corpo da letra de câmbio. Cláusula cambiária, simplesmente isso, as palavras. A expressão, as palavras, nota promissória, que isso é, o nome disso é cláusula cambiária. Uma promessa incondicional feita pelo emitente de pagamento de quantia certa, fácil, o nome do tomador. Credor é igual ao tomador. Credor é igual ao tomador. Credor é igual ao tomador. Nome do credor, nome do tomador. Data do saque. Temos saque? Temos. O que é o saque aqui? O saque é a emissão. O saque é o ato feito pelo sacador. Portanto, o saque ocorre aqui pelo subscritor, que ele é o sacador. Então, aqui temos o saque. Saque. Nós temos o saque. Assinatura do subscritor. Claro. Lugar do saque. Lugar do saque. Então, nós temos o saque. Nós temos o lugar do saque. Nós temos a assinatura do sacador. Nós temos a cláusula cambiária. Nós temos o nome do tomador, data do saque, data do saque, nome tomador, nome do tomador, data do saque, assinatura do subscritor, do sacador, lugar do saque, ok? Cláusula cambiária, cláusula cambiária. Requisitos, artigo 70 da LUG. Requisitos. Ok. A LUG, ela vai tratar tanto da nossa letra de câmbio quanto da nossa nota promissória. Vou tirar uma foto aqui. Então, as disposições pertinentes algumas à letra de câmbio também serão aplicadas à nota promissória.
Ó, saber a estrutura do instituto já é meio caminho andado. E o nome dos polos, a mesma coisa. A nota pode ser emitida? Sim. Então, eu vou colocar as regras, mandei para vocês. Vou citar algumas regras que vão ser aplicadas. E serão aplicadas. Serão aplicadas a nota promissória também. Regras que são aplicadas à letra de câmbio. A primeira é a súmula 387. Então, aqui nós vamos ter a aplicação da súmula 387 às notas promissórias. Regras aplicáveis às notas promissórias. Quais seriam essas regras aplicáveis? Súmula 387. Em branco, em omissões. Omissões. Em branco, incompleta, pode ser preenchida pelo credor, né? É um título de crédito, como título de crédito, é um título de crédito cuja cláusula a ordem está implícita. Logo, eu posso transferir por endosso, mas pode ser aposta a cláusula não há ordem, seção civil. Portanto, a cláusula ordem. A identificação do devedor principal. Quem é o devedor principal? Subscritor. Número da carteira de identidade, CPF, título de eleitor e carteira profissional. Então, identificação subscritor. Como deverá ser identificado o subscritor? Devedor principal. Ele é o devedor principal. De qual forma? Identidade, CPF, título de eleitor ou carteira profissional? Identidade, CPF, título eleitor ou título de eleitor ou carteira profissional, CTPS. Regras aplicáveis às notas promissórias. A súmula 387, cláusula ordem, pode ser transferida por endosso. A identificação do subscritor deve ter estes elementos. No artigo 70, nós temos nome do tomador. Quem é o tomador? É o credor. Portanto, se tem o nome do tomador, eu não posso ter essa nota promissória ao portador. Vedado, nota
promissória ao portador, pois o artigo 70 obriga o nome do tomador credor. O que é nota promissória ao portador? É aquela nota promissória que não identifica quem é o credor e, portanto, ela deve ser paga àquela pessoa que está com a nota promissória, correto? Aquela pessoa que está com a nota promissória. Só que um dos requisitos da nota promissória é o nome do credor, é o nome do tomador. O nome do credor e tomador ele deve estar na nota promissória. Portanto, é incompatível a natureza, com a natureza, né, com os requisitos legais da nota promissória, a nota promissória ao portador. Promessa de pagamento incondicional. Promessa de pagamento incondicional. Incondicional. E, por fim, a ausência de menção à época do pagamento faz com que ela seja considerada à vista. Vamos ver no artigo 75. A expressão nota promissória, cláusula cambiária, promessa incondicional, nome, data do saque, da assinatura, lugar do saque. Não fala época do pagamento. Artigo 70 da LUG não fala época do pagamento. Portanto, ela é considerada à vista. Regras aplicáveis às notas promissórias. São as regras da letra de câmbio. E são as regras do decreto 57.663. Decreto 57.663, que é o decreto que eu já falei. Pessoal, a gente não tem como falar em aceite. Não há que se falar em aceite. Não há a figura do aceite. Não há a figura do aceite. Estamos avançando. Quais são as regras da nota promissória? As regras da nota promissória são as mesmas regras As regras da nota promissória são as mesmas regras da letra de câmbio. São as regras esculpidas, trazidas, tratadas no decreto 57.663. O que nós teríamos em comum? A súmula 387, que é aquela súmula que fala que a cambial ela pode ser preenchida pelo credor de boa-fé, na hipótese de em branco ou incompleta, com alguma omissão. O título de crédito, por exemplo, tanto a letra de câmbio quanto a nota promissória, ela pode ser transferida por endosso. Se eu tenho o título de crédito, eu sou o beneficiário. Vocês concordam? É bom pensar assim, se eu tenho se eu sou o tomador na letra de câmbio, eu posso, vocês concordam que eu tenho um direito, eu tenho um crédito, afinal de contas eu tenho um título de crédito, porque a letra de câmbio não é o título de crédito. Se eu sou tomador, eu posso assinar atrás da minha letra e entregar para a Elisa. Se eu escrevo o nome da Elisa, eu estou endossando para a endossatária Elisa, portanto é um endosso em preto.
Se eu simplesmente assino e entrego para a Lorena, eu estou endossando, transferindo a minha letra de câmbio para a endossatária Lorena, como não colocou o nome dela, portanto, é um endosso em branco. A nota promissória é um direito que o credor tem de receber, é um título de crédito que consubstancia um direito que o credor tem de receber um determinado valor. Você concorda que eu tenho esse direito? Elisa, eu não posso te pagar por aquele serviço, mas você concorda em aceitar, eu não posso te pagar em dinheiro, mas você concorda em aceitar essa nota promissória desse direito meu a receber que eu tenho com a Fernanda? Sim, concordo. Então eu vou virar a nota promissória, vou assinar a nota promissória e vou entregar para a Elisa. Eu endossei para a Elisa, transferir o título de crédito. Endosso, sou endossante, Elisa endossatário. Me obrigo, sou, transmitir e também vou garantir o pagamento daquele título de crédito. Se a Fernanda não pagar, vocês concordam que a Elisa me prestou um serviço, que eu não tinha dinheiro para pagá-la. Eu ainda tenho uma relação com a Elisa. Então, eu tenho a cláusula ordem e cláusula não à ordem. Eu tenho que identificar o subscritor. Quem é o subscritor? O subscritor é o emitente, é o sacador, é o promitente, é o devedor. Correto? Esse é o subscritor. E ele é o devedor principal. Então, ele tem que ter identidade, CPF, eleitor, título de eleitor ou carteira. Se é imprescindível, nos termos do artigo 70, nota promissória, ter o nome do tomador, do credor, correto? Eu não posso. E a nota promissória ela vai ficar com ele, com aquele credor? Eu não posso, teoricamente, ter uma nota promissória ao portador. Vocês se lembram do que é o título ao portador? Não é aquele que tem consignado o nome do credor? Não tem como, né? A promessa é incondicional e embora o artigo o artigo 70 não fala em época, não diz nada, não menciona. Vou dar uma expressão mais adequada. Não menciona época do pagamento. Portanto, ela vai ser à vista. E, por fim, não há na figura tratada o aceite. Não há o aceite. Mas no artigo 78, entretanto, nós temos que ver o artigo 78, fazer uma interpretação adequada. A emissão da promissória, ela fala acerto a emissão de nota promissória a certo termo da vista, caso em que o título deve ser levado ao visto do subscritor no prazo de 1 ano a contar do saque da nota. Após o visto do subscritor, começa a correr um certo prazo estipulado desde a emissão. Então, eu não tenho aquela questão do aceite, mas eu vou ter um prazo no artigo 78, a emissão da nota promissória a certo termo da vista. Como seria isso? Mas eu não tenho aceite a certo termo da vista? A vista não é aceite? Não, mas nesse caso não é aceite. Nesse caso, a nota promissória ela vai vencer. Eu vou ter o título, eu, devedor, assinei o título, e ele vai vencer depois de um determinado período a certo termo da vista, depois de um determinado visto
dado pelo credor, correto? Então, há certo termo da vista do credor, quando o credor simplesmente ele indica com o visto o início deste termo. O início desse termo. É isso, o artigo 78, a emissão da nota promissória, a certo termo da vista, não quer dizer a certo termo do aceite, porque não é isso. Esse à vista é que o título, significa que o título ele vai ser levado ao visto do tomador, óbvio, depois, né? Depois de ele já ter sido assinado pelo devedor, ele deve ser levado ao visto, não, perdão, não do tomador, mas do subscritor, né? O subscritor é a pessoa que emitiu no prazo de 1 ano a contar do saque da nota. Então, a certo termo da vista significa o seguinte: o subscritor assinou, ele é o sacador. Ele entregou ele entregou a nota promissória, é isso aqui, ao credor. O credor, ele pode exigir a nota promissória imediatamente? Não, porque essa nota promissória é uma nota promissória a certo tempo da vista. Isso quer dizer o quê? Que você, para exigir essa nota promissória, você tem que voltar ao subscritor, ao devedor, ao emitente, e você pede para que ele assine a nota, ou seja, aponha à vista o visto, a assinatura, para que depois de 1 ano ela se torne exigível. Quem é o subscritor? Não é o emitente? Então, o emitente da nota promissória é o devedor. Quem, na letra de câmbio, é o devedor? É o devedor, é o sacado, é o aceitante. Portanto, o artigo 78 da LUG, ele vem dizer que o subscritor de uma nota promissória, que é quem emite a nota promissória, o devedor, ele é responsável da mesma forma que o aceitante da letra de câmbio. Então, as regras aplicáveis ao aceitante da letra devem ser aplicadas ao subscritor da nota, ao aceitante, ao sacado da letra de câmbio. Lembrando daquele esquema. Portanto, o prazo de prescrição é o mesmo, correto? O prazo de prescrição é o mesmo da nota em relação ao subscritor, da nota igual ao da letra em relação ao aceitante. Vocês se lembram que 3 anos contados do vencimento? Então, tudo que eu disser a respeito do aceitante na letra de câmbio, eu vou aplicar ao subscritor da nota promissória, correto? Vamos voltar lá na nossa tela. Vamos voltar na nossa tela, porque 7962. Vamos lá. Só aquela tela. 3 anos contra o sacado do vencimento. O sacado é o devedor principal. O prazo, portanto, para prescricional é de 3 anos contra o sacado, devedor principal do vencimento. Portanto, da nota promissória, o prazo de prescrição é de 3 anos contra o subscritor da data do vencimento. Correto? E se ela foi apresentada, ela é à vista. Ok. Vencemos essa situação. Tem 2 súmulas importantes. A súmula 504 do STJ e a súmula 258. Vou colocar ela aqui do ladinho. Súmula 504. Súmula 504 do STJ. E súmula 258 do STJ também. Súmula 504 do STJ, súmula 258 do STJ. O que diz a súmula 504? O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal. Pessoal, vocês se lembram que o prazo de prescrição é de 3 anos do vencimento da nota promissória? Porque o prazo é o mesmo
para o sacado da letra de câmbio, o prazo do subscritor. Então, por exemplo, a Fernanda me emitiu uma nota promissória. A nota promissória, ela foi emitida à vista. Portanto, ela emitiu a nota promissória para mim, eu passei o dinheiro para ela. Então, ela é à vista, não vamos colocar à vista, não, vamos imaginar que é dia 27 de abril. Então, a partir do dia 27 de abril, essa nota promissória ela é exigível, correto? Eu tenho, Fernanda, o vencimento dela é 27 de abril. Eu tenho 3 anos, eu, como tomador, como credor, eu tenho 3 anos para ajuizar uma ação de execução, correto? Do vencimento, dia 27 de abril, 3 anos. E se eu não o fizer, Fernanda, contra você, extingue-se a minha pretensão de promover uma execução contra você. Entretanto, eu ainda tenho, por força do ordenamento jurídico, uma outra saída. Eu posso ajuizar contra você, Fernanda, uma ação monitória. Essa ação monitória, ela diz respeito a um título de crédito que não tem mais força executiva, porque, afinal de contas, foi fulminada a pretensão pela prescrição. O prazo da monitória, ele é diferente da prescrição. Qual que é o prazo para eu ajuizar a monitória nos termos da súmula 504 do STJ? Eu tenho 5 anos do dia seguinte ao vencimento da nota promissória. É quinquenal do dia seguinte ao vencimento do título. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Vocês sabem essa história? Eu vou contar um pouco bem rápido para vocês. O que acontecia? O banco disponibilizava limite de cartão ou de cheque especial, de conta, né? Limite especial em conta corrente, e ele fazia o seguinte, quando ele fazia o contrato da abertura da conta e da disponibilização desse limite, ele vinculava esse limite a que você assinasse uma nota promissória. E essa nota promissória seria preenchida pelo banco quando para que ele promovesse a execução do limite do cheque especial. Isso acontecia. Eu tenho que ver 258, essa súmula, qual foi o período que ocorreu isso exatamente, mas isso foi o que aconteceu. Então o STJ veio com essa súmula dizendo o seguinte, olha, você não pode ter uma nota promissória vinculada preenchida pelo banco, vinculada a um limite de cheque especial, em razão da iliquidez do título que originou. Porque quando você assinou aquela nota promissória, você que era cliente do banco, você não tinha débito a princípio, né? Ou se tivesse, você não saberia dizer qual que era o valor do seu débito. Aquilo era ilíquido, né? Era ilíquido, era isso que ele está falando. A nota promissória é vinculada ao contrato de abertura de crédito, então se você não tinha, naquele momento, dívida com o banco, correto? Você vai ter uma dívida, pode ser posteriormente, né? Mas ele está antecipando uma coisa que não existe, concorda? Pode vir a acontecer, mas se concorda que... Vocês entenderam a lógica do banco? O banco queria ter um título executivo para promover as execuções. Professor, é como se o senhor fizesse a gente emitir nota promissória para o senhor antes de nem começar a aula, nem contratar o curso, não é? É mais ou menos isso. Exatamente. É diferente um pouco, Elisa, porque nesse caso específico, você pode emitir a nota promissória ainda por um serviço que ainda não foi prestado. Isso não tem problema. Você pode emitir a nota promissória não bem por um serviço, mas por uma outra contraprestação. Não tem problema. O problema é o seguinte, ela emitiu uma nota promissória por um valor que a gente sequer saberia que seria devido. É melhor usar essa estrutura. Agora, é o seguinte, nós temos o cheque, eu vou falar amanhã, e eu só vou falar o seguinte... Vou falar o seguinte, a duplicata é uma lei muito importante. Eu vou falar alguns artigos dela, que são os artigos indispensáveis da Lei 5474. Vamos passar aí pela duplicata bem rápido. Professor,
Oi. Só aqui para mim uma dúvida que eu não consegui ver na foto, tá? Assim, vedado nota promissória ao portador. Em parêntese, o que está escrito? Pois o artigo 70 obriga o nome do tomador credor. Ah, tá, obrigada. É o seguinte, pessoal, a duplicata, ela é uma nota, é uma letra de câmbio, é um título de crédito. A duplicata é um título de crédito, mas ele é causal. Ele só pode ser emitido em determinadas situações. Então, para nós entendermos a estrutura da... Mandei aí a foto para vocês. Da duplicata, vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho um credor, que aí eu tenho de um lado um credor. Quem que é o credor? As estruturas são imprescindíveis. Eu tenho um devedor. O credor é aquela pessoa que promove a venda ou então que presta o serviço. O credor é aquela pessoa que promove a venda, ou então a pessoa que presta o serviço. Se de um lado eu tenho o credor, de outro lado eu tenho o devedor. Eu tenho que emitir uma nota fiscal, e nota fiscal mais mercadoria vão ser entregues ao devedor. Mas este devedor, ele não me pagou. Ele pode vir a pagar em um determinado período de tempo. Então, junto com a nota fiscal, a mercadoria, eu também vou emitir a duplicata, que é um título de crédito, que deverá ser, obviamente, aceito, devolvido, ou então pago pelo devedor ao credor. Aqui não é, aqui é quem, né? Aqui é quem? Pessoal, a estrutura da duplicata é essa. Isso é muito fácil. Deixa eu colocar aqui, duplicata. Duplicata. Então, a duplicata, ela está tratada na Lei 5474. Lei 5474. Né? É um título causal. Então, vou colocar aqui, Lei 5474. Essa lei é de 68. Ela é um título causal. Quais situações que eu posso emitir a duplicata? A duplicata pode ser uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Qualquer outro negócio jurídico, nenhum outro, em qualquer outra hipótese, não pode ser emitido uma duplicata. Só posso emitir essas duas situações. Por exemplo, STJ. É nula duplicata emitida em leasing. Então, é compra e venda. Compra e venda. Serviço. STJ. Nula duplicata leasing.
Ou seja, porque o leasing não é compra e venda e também não é prestação de serviços. E ele é modelo vinculado. Modelo vinculado, o que eu quero dizer com modelo vinculado? Ele tem os requisitos descritos no artigo 2º, requisitos imprescindíveis, requisitos, artigo 2º da Lei 5474. Modelo vinculado, requisitos do artigo 2º da Lei 5474. Quais elementos? Expressão duplicata. O que significa essa expressão duplicata? Já falamos sobre isso. Cláusula cambiária. Cláusula cambiária. Olha, cláusula cambiária. Cláusula ordem. Isso significa o quê? Que a duplicata ela pode ser transmitida por endosso. Quem vai ser o endossante? Vai ser o credor, porque ele não vai receber a duplicata. A duplicata retorna. A duplicata retorna. Se a duplicata retorna, eu tenho um direito contra o devedor. Eu posso descontar, entre aspas, essa duplicata. Eu posso endossar essa duplicata, portanto, eu, credor, sou o endossante e a pessoa que receberá a duplicata será o endossatário. Por quê? A cláusula ordem, circulação de endosso. Data de emissão, que é a data da fatura. Na verdade, aqui ele não usa nota fiscal, ele fala emitir a fatura, né? Emitir a fatura. Vou colocar aqui a palavra da lei para ficar melhor. Fatura mais mercadoria mais duplicata. Fatura. Data do vencimento, quando ela não for à vista, né? Isso aqui eu estou lendo no artigo 2º da Lei 5474. 5474. O número da fatura e da duplicata, data do vencimento, nome e domicílio do vendedor. Quem que é o vendedor? É o sacador. O vendedor é o sacador. Vendedor é o sacador. O vendedor é o sacador. Data da emissão, que é a data da fatura. Data do vencimento, quando não for à vista. Nome e domicílio do vendedor. O vendedor é o sacador. Nome, domicílio e número de inscrição do comprador. O comprador é o sacado. Comprador é o sacado. O comprador é o sacado. A importância é ser paga, local do pagamento, local para o aceite do sacado. Assinatura do sacador. Aceite do sacado. Aceite do sacado. A duplicata, ela só pode ser emitida com duas formas de vencimento. Vencimento da duplicata. Só em duas situações. O vencimento da duplicata, ela pode ser à vista, ou ela vai ser à vista, ou com dia certo. Apenas. Duplicata. Foi emitida a duplicata. Vou enviar ao sacado. Para que ele pague, se for à vista, para que ele assine, aceite, ou para que ele devolva, né? Portanto, ela é uma promessa de pagamento? Não. Ela é um título causal, ordem de pagamento. Ele é causal,
Ele é uma ordem de pagamento. Pague. A duplicata, ela é à vista. Aceite e pague. Aceite e devolva. Pagamento com dia certo. Apenas as duas hipóteses. As duas hipóteses. O vencimento, então, ela vai ser à vista ou a certo dia, ou com dia certo, ou com o dia certo. Ordem de pagamento, né? O aceite, ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório. Mas o artigo 8º vai dizer as hipóteses em que você pode recusar o aceite. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa aula por hoje e amanhã eu termino voltando aqui na duplicata. Não há porquê nós insistirmos mais aqui. Faltam só alguns poucos parágrafos, nós já vencemos bastante, mas amanhã eu termino de falar esse final da duplicata, que é muito tranquilo, e falamos também sobre o cheque. Então, pessoal, eu vou terminar a gravação aqui e vou